Esse é mais um encontro via acesso remoto. A nossa disciplina é a disciplina de Bioquímica. Na aula de hoje, a aula de número 9, nós estaremos estudando lipídios, obtenção, biossíntese e degradação. Bom, como nós já vimos em aulas anteriores, os lipídios eles são essa classe de compostos bastante variáveis, variadas, caracterizados por serem solúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, Nós vimos que existem duas classes de lipídios, aqueles que se comportam como gorduras e aqueles que se comportam como óleo. Vimos que a unidade básica dos lipídios é denominada ácidos graxos, que é uma cadeia de carbonos, onde nós temos uma cabeça formada por um grupo carboxila, uma extensa cauda de hidrocarbonetos e no final da cauda um grupamento metila. Isso tudo nós já vimos lá na nossa aula sobre lipídios, estruturas e funções, ok? Vimos também que existem dois tipos de ácidos graxos. Os ácidos graxos saturados, aqueles que não têm dupla ligação, como esse aqui, o ácido esteárico. Esses ácidos, eles têm a sua estrutura molecular rígida, que desta forma é possível as moléculas se organizarem, formando as gorduras em temperatura ambiente. É exemplo do ácido esteárico, que o ponto de fusão dele é muito alto, é 70 graus. Quer dizer que na temperatura ambiente ele vai estar no estado sólido. Agora nós temos também os insaturados, exemplo oleico, linoleico, alfa-linoleico, que são ácidos graxos que têm dupla ligação entre carbonos aqui da cadeia de hidrocarbonetos, ok? A exemplo do esteárico, que tem aqui dupla ligação no carbono 9 e 10, certo? Então, olha só, o ponto de fusão diminui e esses ácidos em temperatura ambiente estão na forma de óleos. Isso tudo também nós vimos lá na nossa aula sobre características gerais dos lipídios, ok? Vimos também que os lipídios eles se organizam formando triglicerídeos, Então, esses ácidos graxos, olha, eles vão se organizar para formar o triglicerídeo, que é a junção de três ácidos graxos, 1, 2, 3, com uma molécula de glicerol, por isso o nome triglicerídeo. E aí esta é a forma de armazenamento dos ácidos graxos, principalmente nos animais, ok? Então, logo abaixo da camada de pele, nós temos uma camada de um tecido chamado tecido adiposo, e esse tecido é o tecido que armazena os lipídios, ok? Na forma de triglicerídeos, tá certo? Então, principalmente nos animais, ao ponto de sermos capazes até de comprar óleo de animais, por exemplo, banha de porco, que é possível comprar, Então, é feito a partir do quê? A partir dos triglicerídeos que tem, então, aí na camada do tecido adiposo desses animais, ok? Nós vimos também como ocorre as etapas de absorção dos lipídios. Então, nós nos alimentamos com diferentes fontes de lipídios. Esses lipídios eles caem aqui no trato gastrointestinal. Temos a vesícula biliar, que vai produzir os sais biliares. Esses sais biliares eles vão emulsificar as gorduras. O que é emulsificar? É a formação de micelas. O mesmo efeito que nós vemos aí que um detergente faz com um óleo de uma fritura, por exemplo. Emulsifica e separa o óleo. Então, os sais biliares eles têm essa função. A partir disso, é possível então agora absorver esses lipídios, que vão compor aí, antes disso, no caso, os sais biliares eles vão emulsificar. Antes disso, nós temos as lipases, que vão quebrar aí os triglicerídeos, liberando aí os ácidos graxos, e aí sim, esses ácidos graxos, eles são captados pelas células da mucosa intestinal, são convertidos em triglicerídeos, vão ser adicionados a um complexo
proteico chamado quilomicro, e esses quilomicrons eles se movem aí do trato gastrointestinal para a corrente sanguínea e levarão esse triglicerídeo formado pelos ácidos graxos da alimentação, levarão esses triglicerídeos para principalmente os tecidos adiposos, certo? Ok? Então é dessa forma que nós temos aí então o transporte dos ácidos graxos da alimentação para o tecido adiposo, certo? E aí, imagina então agora em uma situação na qual o corpo necessita de energia, né? Então, como nós já falamos em aulas presenciais e também aqui via acesso remoto, o nosso organismo ele preferencialmente utiliza carboidratos, sobretudo a glicose, né, que é a nossa principal fonte de energia, por ser mais acessível, não quer dizer por ser mais energético. Nós vamos ver nessa aula como é muito mais energético os lipídios do que os carboidratos. Mas então, numa condição onde o paciente, a pessoa, está com um nível baixo de glicose por um exercício, por uma atividade, né, o corpo vai requerer a energia presente nas moléculas dos lipídios. Então, a primeira coisa que acontece lá nos adipócitos, nos tecidos que armazenam gordura, é a quebra dos triglicerídeos, ok? Quem faz isso? As enzimas chamadas lipases. Então, ela quebra, liberando os 3 ácidos graxos e o glicerol. Então, é a primeira coisa que vai acontecer quando o corpo requer energia a partir dos lipídios. Então, é a quebra do triglicerídeo lá nos tecidos adiposos, às custas da enzima chamada lipase, tá bom? E aí, os ácidos graxos e o glicerol são liberados na corrente sanguínea e são absorvidos por outras células, principalmente os hepatócitos, que são as células do fígado, ok? E aí, o que acontece? Nós temos 2 destinos, né? Um destino para o glicerol e um destino para os ácidos graxos, né? O que o glicerol é? O glicerol ele é um carboidrato. Vocês podem olhar lá na nossa aula de carboidratos que ele está lá, ele é uma triose, é um carboidrato. Logo, ele vai seguir para o metabolismo dos carboidratos, enquanto os ácidos graxos, que são lipídios, vão para o metabolismo dos lipídios, ok? Então, o glicerol ele vai ser convertido em gliceraldeído 3-fosfato, que é o processo que é processado pela glicólise ou gliconeogênese. Glicólise, quando o glicerol ele vai ser transformado em gliceraldeído 3-fosfato, esse gliceraldeído vai ser metabolizado até piruvato. Isso é na glicólise. E a gliconeogênese, olha, gênese, criação, neo, nova. Então, são as formas que o nosso organismo é capaz de produzir glicose, ok? Então, formas de produção de glicose é um outro ciclo. Se der tempo, nós vamos falar sobre ele ainda na bioquímica do curso superior. Então, isso é o destino do glicerol. Ou ele entra no ciclo da glicólise ou da gliconeogênese. Agora, os ácidos graxos, eles vão ser oxidados a acetil-CoA e essas podem seguir para o ciclo de Krebs ou ser convertidas em corpos cetônicos. Vamos lá que a gente vai entender agora. Primeiro, metabolismo do glicerol. Então, o glicerol que foi liberado lá dos triglicerídeos, ele vai sofrer uma reação para ser transformado em glicerol 3-fosfato. Então, olha só, a glicerol-quinase vai adicionar um fosfato na molécula à custa da perda aqui de uma molécula de ATP. Então, esse fosfato aqui da molécula de ATP foi inserido no glicerol, transformando ele em glicerol 3-fosfato. Depois, esse glicerol 3-fosfato vai ser transformado em dihidroxicetona fosfato, ok? A partir, então, olha só, da redução de uma molécula de NAD, catalisado pela enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase. Então, essa enzima vai transformar glicerol 3-fosfato em dihidroxicetona fosfato, à custa aí da redução
de uma NAD. Muito bem. E agora a dihidroxicetona fosfato vai sofrer uma isomerização para se transformar em gliceraldeído 3-fosfato. Quem faz isso é a enzima chamada triose fosfato isomerase. Então essa enzima pega a dihidroxicetona fosfato e transforma em gliceraldeído 3-fosfatos, ok? E agora o gliceraldeído 3-fosfato pode seguir o ciclo da glicose na etapa de pagamento, ok? Na qual o gliceraldeído 3-fosfato entra e no final sai a molécula do piruvato, tá certo? Então esse foi o destino do glicerol, foi entrar no ciclo da glicólise, tá bom? Nada se perde. Agora, o que acontece com os ácidos graxos? Bom, os ácidos graxos eles vão ser transformados, vão ser quebrados, formando grupos de acetil-CoA. Então, como que isso vai acontecer? Primeiro, olha só, aqui nós temos o ácido graxo. Eu vou desenhar aqui para que vocês possam entender o que está acontecendo. Ó, aqui é o ácido graxo. Tem um Rzinho ali, por quê? Para que não precisasse desenhar a cadeia carbônica do ácido graxo aqui, tá bom? Então, toda vez que você vê um R desse lado aqui, quer dizer que é a cauda, a cadeia aqui de hidrocarboneto, que o autor não quis desenhar, que senão ia ficar muito grande, tá bom? Então, aqui é a cabeça e essa daqui é a cauda, certo? E aqui é a ponta da cauda, certo? O grupamento metila. Então, o que acontece primeiro com esse ácido graxo? Ele vai precisar ser ativado. O que significa isso? Significa que esse ácido graxo ele vai precisar se ligar a uma coenzima A, certo? Vocês lembram lá do nosso querido piruvato, que para ele entrar lá no ciclo de Krebs, ele precisava da coenzima A? A mesma coisa para os ácidos graxos aqui. Para eles entrarem no ciclo da quebra dos ácidos graxos, que é outro ciclo, eles precisam serem ativados. E essa ativação é a ligação do ácido graxo com a coenzima A. Quem faz isso é a acil-CoA sintetase, ok? Então, o que a acil-CoA sintetase ela faz? A primeira coisa, ela adiciona um grupamento fosfato nesse carbono aqui, olha, do ácido graxo, do grupamento carboxila do ácido graxo. Então, olha só, estava aqui, ela pega um fosfato lá do ATP, ó, roubou o fosfato daqui e adicionou. Então, aqui está a molécula, ó, vou repetir aqui, né? Aqui está a molécula, só que agora ela tem um fosfato nesse oxigênio ligado ao grupamento carboxila da molécula, ok? E logo em seguida, a mesma enzima vem e adiciona a coenzima A na molécula do ácido graxo. Então, agora, no final, olha só como é que ficou o ácido graxo. Ficou a coenzima A aqui e aquele ATP que estava na dupla O sai fora na forma de AMP, certo? Então, agora eu tenho o ácido graxo com a acetil-coenzima A e agora nós não chamamos ele mais de ácido graxo, nós chamamos de acil-CoA. Esse aqui é o nome do ácido graxo com a coenzima A, acil-CoA. Tá vendo? Então, aquele ATP que entrou aqui foi apenas para estabilizar a reação. Veja, ele está segurando aqui a ligação com o oxigênio, certo? A dupla ligação vem para o lado de cá, né? E aí agora, olha, essa ligação à custa do enxofre faz com que esse carbono tenha necessidade de voltar à dupla ligação com esse oxigênio. E aí sai o AMP e o carbono faz dupla com oxigênio e com o enxofre da acetilcoenzima A, ok? No final, então, nós temos o acil-CoA, certo?
Então, vamos embora. E agora, esse acil-CoA, vou desenhar de novo ele aqui, para vocês acharem aí na apostila de vocês. Ó, ele tá... Espera aí. Ok. Supletivo, espera aí. Agora sim. Pronto, tá aqui a cauda dele. Olha só, aqui está o nosso amigo acil-CoA, certo? Esse acil-CoA, essa transformação, ocorreu lá no citosol, né? Lá no citoplasma da célula. Só que o ciclo de metabolização dos lipídios ocorre na matriz das mitocôndrias, certo? Que é essa região interna aqui da mitocôndria, tá bom? Ó, esse desenho aqui é esse recorte, ó, que vem para cá, ó, certo? Então, o ciclo que nos interessa, que é o ciclo de degradação dos lipídios, ocorre aqui dentro da mitocôndria. Lembrando que a mitocôndria ela tem bicamada lipídica, né? Então, tem duas camadas de lipídio. Então, como que o acil-CoA vai poder entrar dentro da mitocôndria, dentro da matriz, sendo que ela tem duas portas, duas membranas, ok? Aí entra em ação uma molécula chamada carnitina, que é essa molécula aqui, carnitina. Opa! Certo? Essa molécula aqui entra em ação. Então, o que a carnitina faz? A carnitina ela vai se ligar com a molécula do acil-CoA, certo? E vai possibilitar o acesso desse acil-CoA para dentro da mitocôndria, como nós podemos ver aqui, olha só. Então, a carnitina ela possibilita, se liga na molécula do acil-CoA, desloca a coenzima A, então ela fica no lugar da coenzima A, carrega esse grupamento acil, esse ácido graxo, para dentro da mitocôndria. Quando chega dentro da mitocôndria, a acetil-CoA volta a se ligar a esse ácido graxo, libera a carnitina volta lá fora, pega um novo ácido graxo, libera sua coenzima A aqui, carrega o ácido graxo para dentro da mitocôndria. Lá dentro da mitocôndria, a carnitina ela é liberada, o ácido graxo se liga de novo com a acetil-CoA, formando acil-CoA. A carnitina sai e fica fazendo esse transporte que vocês estão vendo aí, certo? Aí, quem já foi para a academia, né? Principalmente quando quer perder peso e ganhar massa muscular, existem alguns suplementos alimentares. E existe lá um suplemento para quem quer ganhar massa chamado de carnitina, né? Ah, você tem que tomar carnitina. Por que tomar carnitina seria bom, né? Para alguém que está fazendo exercício físico, sobre cuidados de um nutricionista, de um profissional de educação física também. Por que para ele é bom? Porque a carnitina ela vai potencializar a quebra dos ácidos graxos, já que é ela que bota os ácidos graxos para dentro das mitocôndrias. Então, quanto mais carnitina tiver, mais facilitado vai estar o transporte dos ácidos graxos para ser quebrado. Então, obviamente, vai potencializar a perda da gordura, não é? E o ganho de massa seca, né? Que é proteínas, né? Que é o músculo. Então, por isso que o nutricionista e o educador físico falam, olha, você tem que tomar carnitina, certo? Outras coisas também, né? Uma fonte livre de proteínas, né? Por isso que existem aqueles whey protein, né? Que são proteínas hidrolisadas do leite, da soja, né? Então, além das proteínas, você precisa ter carnitina para que possa fazer isso, né? Lá está escrito L-carnitina. Agora vocês sabem o que é a carnitina, tá bom? Então, lá dentro da mitocôndria começa então o ciclo
né, chamado beta-oxidação dos ácidos graxos ou ciclo de Linne. Então, esse ciclo, chamado beta-oxidação de ácidos graxos ou ciclo de Linne, é o ciclo da degradação dos ácidos graxos para a produção de energia. O processo é um processo de oxidação, no qual os ácidos graxos vão ser quebrados sequencialmente a cada 2 carbonos, liberando assim acetil-CoA, ok? Então, sequencialmente, ele vai sendo quebrado a cada 2 carbonos, liberando acetil-CoA. Além disso, claro, nessa quebra é liberado também moléculas de NAD e FAD reduzidas, certo? Olha que interessante, que coisa linda. Eu acho essa imagem aqui uma imagem muito linda. Olha só. Nós temos aqui a beta-oxidação, que é a quebra dos ácidos graxos, o ciclo de Krebs, que é uma etapa da quebra dos carboidratos, é a segunda etapa de quebra dos carboidratos, né? O ciclo o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e a terceira e última etapa aqui da quebra dos carboidratos, que é a fosforilação oxidativa. E olha como está tudo conectado. Então, aquela acetil-CoA liberada lá pela beta-oxidação, que nós vamos ver como funciona aqui, vai lá para o ciclo de Krebs. Lembra que lá precisa da acetil-CoA para poder se ligar ao piruvato, para poder entrar no ciclo de Krebs? Então, olha só que interessante. De onde vem essa acetil-CoA? Vem aqui da beta-oxidação. NAD e FAD são produzidas também. Lá no ciclo de Krebs também são produzidas NAD e FAD. Para onde vai a NAD e FAD? Vão ceder seus elétrons para mover a cascata, né? A partir dessa energia da liberação dos seus elétrons, mover a cascata de produção de ATP lá na fosforilação oxidativa. Então, todos os ciclos estão conectados, tá bom? Certo? No final de todas as nossas aulas de bioquímica, eu vou mostrar um mapa para vocês, o mapa metabólico, né? Então, vocês vão ver que todos os ciclos estão conectados. Tudo acontece de forma conectada, tá bom? Então, como ocorre a beta-oxidação? A primeira reação é essa aqui, olha só. A enzima acil-CoA desidrogenase utiliza FAD para remover um hidrogênio, convertendo o acil-CoA em trans-delta-2-enoil-CoA. Olha, aqui nós temos, então, o acil-CoA, né? Então, nós temos aqui a cabeça e aqui o radical, que eu não vou desenhar de novo, vocês já imaginam que aqui é a cauda. Sempre começa pela cabeça. Então, o que essa enzima faz na primeira reação? Ela vai, a partir da molécula de FAD, a partir da redução da molécula de FAD, ela vai transformar, né, o acil-CoA em trans-delta-2-enoil-CoA. Como? Ela vai transformar essa ligação aqui, olha só. Aqui o carbono está fazendo 2 ligações com hidrogênio e uma ligação simples com o seu companheiro do lado. Então, ela tira esse hidrogênio daqui, passa para a FAD, certo? E esse carbono agora, ele fica apenas com hidrogênio só, tá vendo? E agora ele tem que se estabilizar, que todo carbono precisa fazer 4 ligações, ele faz ligação com o carbono do lado. E o hidrogênio do carbono do lado veio para o FAD também. Então, veio um daqui, olha, deu 2. E aí, esses carbonos, para se equilibrarem, fazem, então, a sua dupla ligação, formando, assim, a molécula de trans-delta-2-enoil-CoA. Tá certo? Delta 2, porque a dupla ligação está aqui, a primeira está no carbono 2. 1, 2, contando da cabeça. Tá bom? Trans-delta-2-enoil-CoA continua o ciclo, entrando na segunda reação. Então, aqui, esse trans-delta-2-enoil-CoA sofre hidratação, que é catalisado pela enzima enoil-CoA hidratase. Então, o que essa enoil-CoA hidratase faz? Hidrata a molécula, devolve aqueles hidrogênios que foram perdidos lá atrás, na primeira reação.
E então agora, olha só, devolveu a molécula de hidrogênio para o carbono 2, o carbono 3 ganhou a molécula de hidroxilo, ó, então somando isso com isso dá água, né? Então, quem fez isso foi a enoil-CoA hidratase. E agora a molécula deixa de ser trans-delta-2 enoil-CoA e é chamada de L-beta-hidroxiacil-CoA, certo? Então agora a molécula é chamada assim, L-beta-hidroxiacil-CoA. Essa L-beta-hidroxiacil-CoA entra na terceira reação, na qual a enzima beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase utiliza mais uma NAD agora novamente para oxidar a L-beta-hidroxiacil-CoA, certo? Então, olha só, de novo, olha, beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, a enzima, vai roubar os hidrogênios da molécula. Vai roubar esse hidrogênio daqui, olha só, certo? E vai transferir para a NAD, reduzindo a NAD, certo? E oxidando a molécula consequentemente. Então, olha, perde o hidrogênio daqui, perde o hidrogênio da molécula aqui, olha só, esses dois hidrogênios que vão para a NAD, certo? E agora a molécula ela é chamada de beta-acetoacil-CoA, certo? Então, o que a gente viu até aqui? Primeira reação, perde hidrogênio para a NAD. Segunda reação, hidrata. Terceira reação, perde hidrogênio para a NAD de novo. Isso tudo é para modificar a molécula, para que ocorra a quarta ligação, e também para a gente ganhar NAD, né? Porque vocês viram aí que tanto na primeira quanto na terceira reação, nós estamos ganhando NADH, certo? Que é a forma reduzida da NAD, que vai ser usada lá na fosforilação oxidativa. Então, ganha-se NAD e modifica-se a molécula, tá bom? Continuando, então, agora a beta-acetoacil-CoA vai sofrer uma reação com a enzima chamada tiolase. Tiolase, olha, quebra grupamentos tiol, certo? Então, o que essa enzima vai fazer? Ela vai quebrar a molécula bem aqui, olha só, certo? E, além de quebrar, ela adiciona uma molécula de coenzima A na região maior da quebra, no que sobrou, certo? Então, ela catalisa a quebra do acetil-CoA usando a coenzima A, formando assim acetil-CoA, um produto, olha, acetil-CoA, e aquela coenzima A que entrou vai se ligar no restante da molécula que sobrou, porque a molécula é enorme, aqui é grandona, né? Então, sobrou aqui, olha, a coenzima A entrou aqui, certo? Então, saiu uma acetil-CoA para cá e ficou um acil-CoA, certo? De novo, manteve o acil-CoA, ok? Então, nós produzimos, então, aqui no ciclo, uma acetil-CoA, certo? E aí aqui eu tenho explicado novamente tudo de novo. E aí, olha só, quando chega então na quarta reação, produzimos acetil-CoA e nós temos o acil-CoA, volta tudo de novo. Voltei para a primeira reação, já que eu tenho ainda grupamento acil-CoA, ocorre toda a reação de novo até chegar na quarta, onde eu vou ter mais uma liberação de um acetil-CoA, sobrando ainda um pedaço do lipídio, lembrando que lipídios são enormes, né? Então, sobrou aqui um outro acil-CoA, eu volto para a primeira reação, ocorre de novo a primeira reação até a quarta, libera mais acetil-CoA, sobra mais um pedaço até acabar o lipídio, vai sendo quebrado até acabar o nosso lipídio aqui, o nosso ácido graxo, tá bom? Então, é um ciclo. Por isso, essa imagem aqui, olha só. Então, olha, começa aqui e vai sendo quebrado. Quebrou, liberou um acetil-CoA. Quebrou de novo, liberou outro acetil-CoA. Quebrou de novo, outro acetil-CoA. Quebrou mais de novo, então outro acetil-CoA. E vai sendo quebrado. Como, professor? A cada 2 carbonos. A cada 2 carbonos ocorre a quebra, a contar da cabeça aqui. Ó. Então, 1, 2, quebrou, liberou acetil-CoA. 1, 2, quebrou de novo, liberou acetil-CoA.
e aí sucessivamente até que nós tenhamos a quebra de todo o ácido graxo. Existem ácidos graxos longos, de cadeia longa, né? Acima de 18 carbonos, existem de cadeia curta, e então essa quebra vai depender do tamanho do ácido graxo, tá bom? Certo? Qual seria o saldo, então? O saldo é uma molécula de acetil-CoA, como nós vimos, a cada beta-oxidação, uma molécula de NAD e uma molécula de FAD. E aí você multiplica isso pelo número par de carbonos. Simples assim. Então, se eu tenho lá um ácido graxo de 18 carbonos, quantas moléculas de FAD eu vou ter? Número par, né, de 18, 18 dividido por 2 deu quanto? Deu 9. Então, eu vou ter 9 moléculas de FAD. Eu terei 9 moléculas de NAD, certo? E eu terei aqui 10 não, digo, deixa eu corrigir aqui. Um minuto só. Aqui. Pronto, ó. Então, vamos lá de novo. Deixa eu só me corrigir aqui, ó. Então, se eu tenho, por exemplo, 18, um ácido graxo de 18 carbonos, então eu tenho que dividir por 2, eu tenho 9 moléculas de acetil-CoA, só que de NAD e FAD eu só vou ter 8. Por quê? Porque no final do ciclo, aquela acetil-CoA produzida no final do ciclo, ela não volta para repetir o ciclo, obviamente, porque o final vai sendo quebrado até que chegue no final que a acetil-CoA já é ela por si só. Então, é sempre menos 1 aqui na reação de NAD e FAD. Então, seria, olha, 8 NAD, 8 FAD e 9 acetil-CoA para um ácido graxo de 18 carbonos, ok? Olha só aqui esse exemplo. Nós temos o ácido palmítico, tá? É importante vocês prestarem atenção nisso aqui, tá? Então, nós temos aqui o ácido... Temos o ácido palmítico, deixa eu só me arrumar aqui, certo? E aí, esse ácido palmítico, ele tem quantos carbonos, contando da cabeça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? 16 carbonos. 16 dividido por 2 deu 8, então eu tenho 8 acetil-CoA. Só que um acetil-CoA, ele não vai, o último acetil-CoA, formado pela caldinha aqui no final da quebra total, não vai produzir NAD e FAD, então é menos 1. Então, 7 NAD e 7 FAD, ok? Então, essa é a produção a partir de um único ácido graxo. Olha o tanto de NAD e de acetil-CoA nós temos. Agora, esse acetil-CoA que eu falei aqui, ele vai entrar lá no ciclo de Krebs, como eu havia falado anteriormente, ok? Então, esse nosso querido ácido graxo aqui, esse nosso querido acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs. E lá no ciclo de Krebs, ele vai ser suficiente para produzir o quê? Produzir 24 NAD, 8 FAD e 8 GTP, certo? Aí, essas NAD e essas FAD totalizadas, somadas aqui, olha só, o que foi produzido na beta-oxidação e o que foi produzido no ciclo de Krebs, nós temos 31 NAD e 15 FAD. Como aqui é 0, né? 0 mais 8, 8 GTP, certo? Então, esse é o saldo total energético produzido lá na beta-oxidação e os produtos da beta-oxidação produziram lá no ciclo de Krebs, tá bom? Agora nós vamos lá para a fosforilação oxidativa. 31 NAD vai produzir 93 ATPs. 15 FAD produz 30 ATP. Somando aqui com o GTP, que também é uma molécula energética, nós vamos ter então 131 moléculas de ATP a partir de um único ácido graxo. A
partir de um único ácido graxo, 131 moléculas de ATP. Então, é muito ATP a partir de uma molécula de ácido graxo. Se fosse um carboidrato, daria acima de 34 até 38 ATP, uma molécula de glicose. Agora, uma molécula de ácido graxo, 131 moléculas de ATP como produto final. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Quem é o mais energético? Claro que são os ácidos graxos, são os lipídios. Por isso, mais um motivo de nós armazenarmos os lipídios, os animais armazenarem, porque eles são mais energéticos do que os carboidratos. Claro, tá bom? Então aqui nós conseguimos chegar a essa conclusão. É mais energético que os carboidratos, por isso ele é armazenado. Um dos motivos dos lipídios serem armazenados, certo? Para que um dia a gente possa utilizar. Aqui, neste slide, nessa película, né? Nós temos as diferenças, porque nós temos aqui os ácidos graxos saturados, eles vão seguir normalmente lá a quebra via beta-oxidação. Os mono e polissaturados, eles precisam passar por processos, né? Com a enzima enoil-CoA isomerase e aqui, além dessa enzima, a dienoil-CoA redutase, que são enzimas que vão quebrar essas duplas ligações para que os ácidos graxos possam entrar no metabolismo, ok? Então, são etapas anteriores. Agora, imagina o seguinte, o indivíduo está produzindo, então, muito acetil-CoA, certo? Em que situação o indivíduo, uma pessoa, pode estar produzindo muito acetil-CoA, né? Quando ela está com a etapa de beta-oxidação muito acelerada, certo? Então, ela está tirando muito ácido graxo, está metabolizando muito ácido graxo. Em que situação? Uma situação onde ela não possua glicose, certo? Não possua carboidratos. Claro, aí fica fácil a gente imaginar uma situação dessa. Uma situação, por exemplo, de um paciente com diabetes. Paciente com diabetes, o que acontece com ele? Ele tem uma elevação dos níveis de glicose na corrente sanguínea, entretanto, essa glicose ela não entra dentro das células. É um tipo de diabetes, essa, né? Então, ela não entra dentro da célula, seja pela ausência da insulina, diabetes tipo 1, seja por modificação no receptor da insulina lá nas células, diabetes tipo 2, ok? Então, ele tem glicose na corrente sanguínea, mas não serve para nada, só serve para dar problema para esse paciente, né? Então, o corpo imagina que ele está sem glicose, que ele não está alimentado, e aí o corpo entra no processo de produção de ácido de acetil-CoA, né? Lá a partir da beta-oxidação. Então, começa a quebrar os lipídios, certo? Mas está quebrando de forma acelerada, necessitária, né? Por falta da glicose. E aí ocorre a formação, então, de excesso de acetil-CoA. O corpo está produzindo mais acetil-CoA do que o que é necessário para rodar o ciclo de Krebs, ok? E aí nós temos, então, a formação de uma molécula chamada de corpos cetônicos, ok? Então, é uma forma de transporte do acetil-CoA para outros tecidos. Então, os corpos cetônicos eles são produzidos principalmente no fígado e por excesso de quebra dos ácidos graxos, por excesso da beta-oxidação, e é uma forma do fígado agora liberar esses acetil-CoA para outros tecidos que, quem sabe, possam utilizar. É na forma de corpos cetônicos, ok? Então, como ocorre a formação dos corpos cetônicos? Então, nós temos aqui a acetil-CoA, duas moléculas de acetil-CoA, que vão ser ligadas a partir da enzima chamada tiolase, novamente, formando o acetoacetil-CoA, certo? O acetoacetil-CoA vai ser transformado em beta-hidroxil, beta-metilglutaril-CoA, a partir da enzima acetoacetil-CoA sintase, ok? Então, essa enzima vai transformar o acetoacetil-CoA em beta-hidroxil
beta-metilglutario-CoA, certo? E na terceira reação, essa molécula vai sofrer uma reação a partir da enzima chamada liase, formando agora o acetoacetato. E aí o acetoacetato, ele pode sofrer uma reação para se transformar em acetona ou uma reação também para se transformar em D-beta-hidroxibutirato, certo? E aqui nós temos os três corpos cetônicos. Então existem corpos cetônicos de acetato, uma forma de transporte na corrente sanguínea, tem na forma de acetona e também na forma de hidroxibutirato, ok? São os três corpos cetônicos. Aqui exemplifica novamente a formação deles. E aí esses corpos cetônicos eles vão para os tecidos. Todos os tecidos vão receber esses corpos cetônicos, certo? Quando eles chegam lá, eles vão ser transformados em acetil-CoA novamente, né? A molécula que era dupla vai se quebrar, liberando as acetil-CoA que vão entrar no ciclo de Krebs nesses tecidos, ok? De novo aqui, ó, agora a reação de quebra, né? Por exemplo, o hidroxibutirato, olha só, se transformou em acetoacetato, o acetoacetato recebe aí uma coenzima A, chamando agora acetoacetil-CoA, depois ele é quebrado pela tioase, formando então duas moléculas de acetil-CoA. Então, ele é empacotado no fígado, formando os corpos cetônicos, quando chega nos tecidos, são liberados na forma de acetil-CoA, duas moléculas. Certo? E aí o paciente que está sobre a produção de corpos cetônicos, ele apresenta o que nós chamamos de cetose, que é o aumento anormal da concentração de corpos cetônicos no sangue. Isso pode ocorrer, como eu disse, a partir da diabetes, também por um jejum prolongado, imagina aí um jejum de mais de 12 horas, né? A pessoa começa a produzir cetose, ou a partir de uma dieta pobre em carboidratos, ok? Essa cetose, ela pode levar a um quadro chamado de cetoacidose, que é um quadro que os corpos cetônicos, eles diminuem o pH do sangue, não é? E o paciente pode entrar num estado chamado de coma cetônico, né? Principalmente pacientes com diabetes têm que tomar muito cuidado com o coma cetônico, que é a diminuição do pH pela quantidade de corpos cetônicos, né? E isso leva, claro, a uma alteração fisiológica e esse paciente pode entrar em coma cetônico. Aquele hálito, principalmente do diabético, né? Um cheiro de álcool, parece até álcool, né? Parece que a pessoa fez uso de álcool. Aquilo ali é a liberação dos corpos cetônicos. Você sente no suor, você sente na boca, né? No hálito do diabético. Aquilo não é álcool, é acetona, né? Literalmente é acetona, né? Então é característico, não é que o paciente não tenha feito sua higiene bucal, não. Na verdade é a característica aí da produção de corpos cetônicos, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a importância dos lipídios, do metabolismo energético dos lipídios, produção de energia a partir deles, quanto que é mais energético do que os carboidratos. Eu quero que vocês entendam aquela tabela, ok? Que consigam fazer os cálculos daquela tabela, tá certo? Lembrando que vocês devem postar o simulado, né? Não esqueçam de fazer o seu simulado. Que simulado? Estou confundindo, né? O seminário, tá bom? Não esqueçam do seu seminário, postem aqui no AVA. Aqui em cima também dessa aula, aqui em cima da aula, nós temos a chamada, certo? Eu continuo fazendo a lista de frequência para que eu possa ter